Prezados irmãos e irmãs, domingo, dia da ressurreição do Senhor, ressurreição do cristão, dia de celebração, de adoração, de partilha, de comunhão, de anúncio, de missão, de vivência da fé, de fortalecimento da esperança. Palavra certa na hora certa. A primeira leitura é do livro do profeta Daniel, capítulo 12, de 1 a 3. O salmo é o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, o capítulo 10, de 11 a 14, versículo 18. O Santo Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 13, de 24 a 32. Neste 33º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convida à esperança, a confiar em Deus, nosso libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitiva para os homens. Os textos afirmam que nosso Deus vai mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. O autor do livro de Daniel emprega linguagem própria para tempos difíceis. Essa linguagem chamada apocalíptica é um gênero literário muito em voga na época. Essa era uma linguagem alternativa, compreendida apenas por quem sofria na pele as consequências da opressão. O principal objetivo desse modo de escrever é animar o povo para a resistência diante dos poderes tiranos e opressores, como a dominação seleucida com Antíoco IV Epífanes, morto em 164 a.C., servindo-se de visões que não pretendem adivinhar o futuro, mas falar sobre a situação atual do povo eleito. O autor enfatiza a presença de Deus na história da humanidade, posicionando-se ao lado dos que resistem ao poder absolutizado. E isso está claro nesse texto, sobretudo no versículo 1, onde se fala que Miguel, nome que significa quem como Deus, se apresenta na história do povo que sofre a tribulação. E aqui destacamos claramente o Deus que toma posição dentro dos conflitos da história, julgando a própria história e libertando o seu povo. Os conflitos enfrentados pelos eleitos não são ignorados por Deus, que registra tudo no livro. A primeira e terceira leituras nos conectam à nossa tradição apocalíptica. Ligam em nós, podemos dizer, os motores apocalípticos de nossa espiritualidade. Algo importante deve nos acontecer. Não devemos sair insensíveis da celebração, paralisados e sem utopia. Nós sabemos que o grande protagonista da mudança necessária e urgente não é um ser humano autossuficiente e orgulhoso de suas possibilidades. A experiência nos ensina que não. Aí está a nossa maldita capacidade de construir e derrubar o que construímos. Levamos a contradição inserida em todas as nossas realizações. Por isso é necessário que venha o Filho do Homem para que outro mundo se torne realidade. Sua vinda convulsiona a natureza, coloca em perigo os sistemas deteriorados, restabelece a justiça, ameaça todo tipo de corrupção, de mentira, de escravidão, restaura a aliança de todas as alianças. A aparição do Filho do Homem é como a chegada do exército libertador, como a inauguração da democracia depois de uma ditadura,
como a chegada dos noivos à grande festa, como a celebração do prêmio depois do combate, como a sentença de absolvição depois do julgamento, como o título depois da corrida, como a ressurreição depois da morte. No Santo Evangelho vemos que Jesus se identificou com esta imagem bíblica elaborada pelo magnífico e sábio profeta Daniel. Assim, Daniel se referia ao Messias, a esse personagem que traria à terra a salvação querida por Deus depois de uma sucessão de reinados bestiais, cada um pior que o outro. Jesus assumiu essa imagem para identificar-se diante de nós. Preferiu-a em lugar da outra, de filho de Davi. Perfilou-a com toques especiais, fazendo-a ainda mais humana, mais compassiva, mais nossa, mais universal. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É Senhor do sábado, tem de sofrer muito, será condenado, entregue à morte, mas ressuscitará. Se não comer de sua carne e beber de seu sangue, não tereis a vida em vós. Vós o vereis vir sobre as nuvens do céu. Celebramos neste domingo o 5º dia do pobre. Para hoje, o tema escolhido pelo Sumo Pontífice, o Papa Francisco, na sua mensagem que escreveu, vem de São Marcos 14:7. Sempre tereis pobres entre vós. No 5º parágrafo de sua mensagem, assim se expressa o Santo Padre. Jesus, no 3º parágrafo, Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Isto constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. As suas palavras, sempre tereis pobres entre vós, pretendem indicar também isto. A sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir àquela habituação que se torna indiferença, mas empenhar numa partilha de vida que não prevê delegações. Os pobres não são pessoas externas à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes ser devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social. Aliás, sabe-se que um gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a justiça. Enfim, os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com a mão, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são o sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para Ele. Que São José Pignatelli rogue por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.